Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? 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 Podeis vos assentar. Satisfação em estar convosco nessa oportunidade que nos concede ao Senhor, tributar a Jesus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Gostaria que os irmãos, aproveitando essa oportunidade, abrissem vossas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, para a meditação nessa noite. Livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, para nós meditarmos nessa noite. Aproveitando a oportunidade, eu gostaria aqui de agradecer a Deus por esse privilégio de mais uma vez ter nos concedido essa oportunidade de ministrar a poderosa palavra do Senhor. Estou acompanhado da minha esposa, estou acompanhado também do pastor Aguinaldo, que logo será o segundo porta-voz dessa noite. Acredito que hoje você não vai sair da mesma forma que você entrou. Se você entrou convicto de uma transformação, de uma mudança, você pode ter certeza que você vai sair daqui transbordando na presença do Senhor. Agradeço a Deus também, ao nosso pai na fé, pastor Carlos, que abriu a porta para que hoje nós estivéssemos aqui para falar um pouco mais do amor de Deus. Amor esse, uma outra hora, não abriu mão de nós, pelo contrário, nos aceitou, nos remiu e nos transformou, e hoje nós estamos aqui como servo de Deus. E eu posso dizer com toda afirmação que ainda que o mundo nos rejeita, tem uma solução, porque Deus é quem nos escolheu, é Deus quem nos conduz, Deus quem nos dá força. E hoje nós estamos aqui para engrandecer e agradecer por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Para não ser muito extenso na minha saudação, eu gostaria de ler aqui a parte C do versículo que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27, que diz assim: e escolheu precisamente o que o mundo julga fraco, para ridicularizar o que é forte. Amém? Somente até aí. Eu gostaria aqui de usar essa mensagem para meditar juntamente com vocês nessa noite. Se quiser trocar o fundo, colocar um outro fundo. Uma mensagem que acredito eu que cada um de nós admiramos essa mensagem, porque é uma das mensagens que vai demonstrar a grandeza de Deus e vai demonstrar o quanto Deus é louco. Além dele escolher as coisas loucas desse mundo, acredito que Deus também é louco, porque sabemos que Deus, na maioria das vezes, acredito que Ele não seleciona da mesma forma que o ser humano seleciona. Já vim aqui uma vez e vou retornar a repetir que muitas das vezes nós escolhemos mal, nós selecionamos mal. Só que Deus, Ele é totalmente diferente da maneira que o ser humano age. Deus escolhe aquilo que para o mundo não é nada, não tem valor, não tem significância nenhuma. Deus escolhe o que ninguém dá nada, e Deus transforma a vida do cidadão. Acredito que não precisa aqui usar nenhuma linha de raciocínio para que você entenda isso. Eu sou uma prova viva disso. Deus me escolheu em um momento crítico, na qual eu já estava jurado de morte na cidade de Jaú. As polícias queriam me matar. Sem falar que eu tinha muitas pessoas que tinham inveja da minha pessoa. Pessoas que outra hora eu arrumei guerras. Mas Deus não me esforço de ir lá levantar uma pessoa como instrumento de Deus e me escolher. Me dá uma nova chance.
Embora o mundo não dá uma chance para mim e para você, Deus vai lá e dá. Por quê? Porque nós temos solução. Não é preciso aqui eu entrar em outras linhas de raciocínio. O pastor Carlos também é uma prova viva que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Por que não falar do próprio Jesus, que foi enviado aqui na terra para dar a vida dele por nós? Nós não valíamos nada, nós não éramos nada. Deus pagou um alto preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui para adorar ao nosso Deus Todo-Poderoso. No início da mensagem, no início do culto, foi expressado aqui um versículo que me chama a atenção, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 1, na qual ali a Bíblia vai falar que Deus nos fez reis e sacerdotes, sabendo que antigamente era necessário o sacerdote entrar no Santo do Santo e entregar o nosso problema a Deus. Para falar a verdade, nós não podíamos entrar no templo, nós não tínhamos esse privilégio, pois hoje nós temos, hoje nós podemos conversar com Deus, pedir perdão, pedir para que Ele faça uma transformação na nossa vida. E para entrar na mensagem, eu gostaria aqui de lhe dizer que quando eu abri a Bíblia e comecei a meditar nesse versículo, no automático eu me lembrei de uma história que eu li quando eu ainda estava dentro de uma clínica de recuperação. Eu cheguei na clínica de recuperação no ano de 2018. E ali eu não fui para me tratar, ali eu não fui para me recuperar, porque eu já não era mais viciado na droga. Só que Deus me levou lá dentro. E acredito eu hoje, depois de ter passado por tantas coisas dentro da clínica, que Deus me levou lá para tratar o meu caráter. Deus me levou lá para me transformar. Porque não tem como Deus fazer algo na vida de um homem se primeiro não haver uma transformação. Você pode observar que o primeiro milagre que Jesus faz é o milagre da transformação. Primeiro nós temos que ser transformado, para depois Deus agir na nossa vida. E eu passei um período de aproximadamente 4 anos dentro da clínica. Foi um período dolorido, mas Deus me transformou, Deus me modelou, perto do que eu era antes. Deus fez algo extraordinário na minha vida. Quando eu cheguei na clínica, eu me deparei com um irmão excluído do PCC, que ele chegou em mim e falou assim: olha, o que você está fazendo aqui? Aí eu peguei e falei: olha, eu vim aqui para ser monitor, para ser um obreiro. Eu não sou interno, eu não sou usuário de droga, eu não preciso me recuperar. E o irmão pegou e falou assim: não, você está errado. Você é um interno de Jesus. Você não veio aqui para ficar fitando, não. Busca um pouco mais de conhecimento e sabedoria do céu, e você pode ter certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. E no período que eu me encontrava dentro da clínica de recuperação, eu não fiquei jogando conversa fora, não fiquei muito me envolvendo com o pessoal. Foi um período na qual ali eu comecei a ler Bíblia, comecei a ler livros, e um dos livros que eu li me chamou a atenção. Tinha uma história de uma pessoa dentro desse livro que me chamou a atenção. A história se baseia em um rapaz, e esse rapaz ele tinha um sonho, ele tinha um objetivo, ele tinha uma vontade. Todos nós sonhamos. O sonho de um jovem é ter 18 anos e tirar a sua carta. O sonho de uma menina é ter 18 anos, se tornar de maior e casar, ter filhos, ter uma família. Só que quando eu li essa história, eu me emocionei,
porque esse rapaz ele tinha um sonho diferente da juventude de hoje em dia. O sonho dele era participar de uma das corridas mais famosas do nosso Brasil, uma das corridas mais famosas do estado de São Paulo, conhecida como Corrida da São Silvestre. Essa corrida sabemos que atrai pessoas de vários continentes, pessoas, competidores de vários países, e a vontade dele era competir nessa corrida. Só que o que me chama atenção não é a coragem. O que me chama atenção é que a história vai narrar que ele tinha uma deficiência. Porque aos 14 anos de idade, ele teve um dos seus olhos arrancado por um chifre de um boi, passando a enxergar somente com um. E quando eu cheguei nesse trecho da história, eu fechei o livro, parei de ler a história, e eu me coloquei dentro da situação que aquele rapaz agora iria enfrentar. Porque eu fiquei imaginando, matutando na minha cabeça, o tanto de pessoas que se levantou contra a vida dele para dizer que ele não conseguiria. O tanto de pessoas que se levantou contra a vida dele dizendo que ele não iria conseguir. Quem sabe alguém chegou para ele e disse assim: olha, você não vai conseguir. Já é difícil para uma pessoa que tem preparação física, para uma pessoa que tem treino, para uma pessoa que vive para isso. Imagina para uma pessoa que não enxerga com os dois olhos, é deficiente, não tem habilidades, não tem capacidades. E eu fiquei imaginando isso, porque nos dias de hoje não é diferente. Quantas pessoas não se levantam contra a nossa vida para tentar fazer com que nós paramos? Quantas pessoas não se levantam contra a nossa vida, olha a nossa dificuldade, olha nossos obstáculos e diz: você não vai chegar, desiste desse negócio. Mas aí eu tive a curiosidade de voltar a ler esse livro, e eu comecei a ler novamente, e o livro, a história vai narrar que ele não chegou em último. A história narra que não chegou em penúltimo, não chegou em terceiro, não chegou em segundo. A história vai narrar que ele chegou em primeiro lugar. E ele vai usar uma frase, quando ele chega na linha de chegada, pessoas vão chegar até ele e vão perguntar: como você conseguiu? E a frase que ele usa é essa: maior do que minha dificuldade é Deus quem me guia. Não, vou repetir para você glorificar a Deus. Maior do que sua dificuldade, maior do que seus obstáculos, é Deus quem te conduz, é Deus quem te dá força, é Deus quem está contigo. E quando eu li essa história, eu me lembrei de várias mensagens bíblicas parecida com essa história, porque muitas das vezes Deus fala conosco por intermédio de um livro. Às vezes nós estamos na rua e Deus está falando conosco. Às vezes nós estamos conversando com uma pessoa sem perceber, mas Deus está falando conosco. E quando eu li essa história, eu me lembrei de um personagem bíblico que passou por uma situação como essa. Por que não falar de Elias? Elias, sabemos que ele era uma pessoa tão ousada, que um certo dia ele convoca 450 profetas no Monte Carmelo, porque ele agora chega no cenário de Israel, chega naquele ambiente, o ambiente totalmente entregue à idolatria, à imoralidade, totalmente afastado dos caminhos do Senhor. E agora ele vai se irar, vai se revoltar, e ele vai fazer um convite: olha, vamos subir o Monte Carmelo, vamos preparar ali 2 altares, vamos montar um sacrifício, vocês vão adorar o seu Deus, eu vou adorar o meu Deus, e o Deus que responder com fogo será o Deus de Israel. O interessante não é notar a ousadia dele, porque ele foi ousado. Hoje em dia nós não enfrentamos malemar 3 pessoas
Imagina um homem só enfrentar 450 homens. Mas o que me chama a atenção não é a ousadia. Eu conjecturei, eu fiquei imaginando, matutando na minha cabeça, o quanto de pessoas não se levantou contra a vida dele para dizer assim: Elias, vai dar ruim. Você está esquecendo que você está sozinho nessa guerra, nessa peleja. É 450 profetas contra apenas um Elias. Eu fiquei imaginando tanto de pessoas que não se levantou contra a vida dele para dizer: olha, é melhor você deixar quieto esse negócio aí. É melhor você desistir. Porque o ser humano, como eu disse e vou tornar a repetir, ele vê de uma forma diferente. O ser humano enxerga aquilo que está diante dos seus olhos. Sem falar que cada um daqueles profetas tinha o apoio de 449 amigos, mais o apoio da sociedade, porque a sociedade não apoia a minoria, a sociedade apoia a maioria. Eu vou simplificar para você. Eu nunca vi na vida a sociedade apoiar quem não tem seguidor. A sociedade só apoia quem tem seguidor. A sociedade apoia quem tem fama. A sociedade apoia quem tem poder aquisitivo. A sociedade apoia quem é o bambambam. A sociedade não apoia a minoria. A sociedade apoia a maioria. Só que o interessante é notar que quem respondeu por fogo no Monte Carmelo não foi o Deus dos profetas de Baal. Quem respondeu por fogo no Monte Carmelo foi o nosso Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque é melhor você andar sozinho com Deus com uma multidão sem Ele. Não, eu vou simplificar para você entender. Quem é que disse que Deus precisa de números? Quem é que disse que Deus precisa de multidão? Me prova isso na Bíblia. A própria palavra de Deus vai nos dizer o quê? Que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque Deus, Ele não trabalha com a maioria. Deus, Ele trabalha com a minoria. Deus, Ele não precisa de números. Deus, Ele não trabalha com a maioria. Deus, Ele trabalha com a minoria. Embora o ser humano vê de uma forma diferente, embora o ser humano julga diferente, Deus nunca precisou de números. Quantos Sansão derrotou sozinho? Quantos Sansão derrotou? O próprio Isaías vai falar que nós somos o quê? O rabisco da terra. Eu estava meditando esses dias atrás na história do Êxodo, quando a Bíblia fala que um novo faraó se levanta, não conhecendo a história de José, e agora ele vai começar a oprimir. A história desse faraó é emocionante, porque quando você busca profundamente a história dele, você vai perceber que ele era estrategista. Sabe o que a Bíblia fala? Que os filhos das trevas vigiam mais do que os filhos da luz. Eu acredito que o faraó está em cima, lá no seu palácio, numa torre, e agora ele está vendo a nação se tornando numerosa. Olha a frase que ele usa: vamos agir de astúcia. Ele está se prevenindo, porque ele tinha medo que a nação crescesse mais ainda, se tornasse mais numerosa, se aliasse com os seus inimigos e tomasse o Egito de assalto. Então agora ele vai se prevenir, oprimindo aquele povo. Vai pedir para as parteiras: olha, mata todos os bebês do sexo masculino. Embora as parteiras não obedeceu, ele pediu para que seus guardas militares fizessem isso. E agora ele vai começar a oprimir aquele povo. Vai começar a jogar uma opressão, vai oprimir demasiadamente, ao ponto do povo gemer, chorar, clamar por uma salvação, pedir a Deus um libertador, para libertar eles daquela escravidão. Segundo alguns estudiosos, fazia 200 anos que José tinha morrido.
E antigamente os faraós eram acostumados a apagar as histórias dos seus antepassados. Então esse faraó não conhecia a linhagem de José. E agora ele começou a oprimir esse povo de uma tal forma, de uma tal maneira, que esse povo agora vai começar a pedir a Deus de uma forma diferente para que Deus mandasse um libertador. E Deus vai levantar no deserto Moisés. Só que o interessante é notar que aquele povo, segundo alguns historiadores falam, que saiu do Egito mais de 2 milhões de pessoas. Aí eu fiquei imaginando, como pode Deus levantar somente uma pessoa para libertar mais de 2 milhões de pessoas? E Deus falou comigo que Ele não trabalha com números. Ele não depende de números. Na verdade, Ele depende da tua coragem, da tua ousadia. Ele depende de você. Porque tem pessoas que acham que Deus depende da estatura, da formosura, da capacidade, do potencial. Não, não. Deus depende da tua coragem. O que Deus gosta é ousadia. Deus gosta de ousadia. Lembra de Davi? Davi não era nada. Davi não era nada. Foi convocado ao seu pai levar até aos seus irmãos uma alimentação. Por quê? Porque seus irmãos estavam no vale há mais de 40 dias, segundo a Bíblia, 40 dias e 40 noites, sofrendo uma opressão de um camarada que tinha aproximadamente ali uns 2, 3 metros. Ninguém queria encarar, porque segundo a tradição, antigamente, os reis faziam acordos, trocavam umas ideias, montavam uma R, trazendo para os dias de hoje, e falava assim, ó, vamos poupar o sangue, escolhe um dos seus guerreiros, eu vou escolher um dos meus, e eles vão lutar mano a mano, e aquele que ganhar, terá o direito. Só que ninguém queria encarar Golias. Aí chega o pequeno, o que ninguém dava nada, só que ele tinha ousadia, só que ele tinha coragem. A Bíblia fala que o céu é conquistado com o quê? Com a facilidade? Não, o céu é conquistado à força. Se você não tiver ousadia, se você não tiver coragem de enfrentar o dia a dia, você vai continuar na mesma. O próprio ditado diz que nós temos que matar um leão por dia. E nós temos que ter ousadia. Por quê? Porque Deus, Ele não trabalha com a maioria. Deus, Ele trabalha com a minoria. Dentro da casa de Davi, quem foi escolhido não foi Abinadab, não foi Eliabe, não foi Samar, não foi os seus irmãos. Deus foi no final da fila e escolheu Davi. Escuta, Elias chega no cenário de Israel, crítico, um cenário caótico. Imagina, idolatria para todo canto, imoralidade para todo canto. Elias vai lançar uma profecia: não haverá chuva e não haverá orvalho. É interessante, porque Elias está aniquilando toda a possibilidade de água naquele local. Porque se ele falasse que não haveria chuva e deixasse de falar que não haveria orvalho, o orvalho pela manhã, quem já morou em sítio, quem já morou em campo sabe que ele supre a necessidade da água e faz com que os pastos continuem verdejantes. Só que agora Elias está aniquilando toda a possibilidade de água. E sem água nós não sobrevivemos. Sem água nosso rim não funciona. Sem água nós não conseguimos fazer malemar a comida. Sem água não dá para regar a plantação. Não dá para dar água ao rebanho. Sem água é um caos total. E agora Deus vai pedir para que Elias vai até o Querite, se esconde lá no Querite. E o interessante é notar que o Querite é uma fonte de águas que a qualquer momento poderia cessar. Por quê? Porque necessitava da água da chuva. E quando você vê no mapa geográfico, você vai ver que próximo ao Querite havia um rio Jordão.
E quando eu vi essa situação, eu me perguntei para Deus. Falei, Deus, por que o Senhor levou o profeta até o Querite? Ali a qualquer momento poderia faltar água. A qualquer momento poderia faltar o líquido para ingerir no seu corpo. Por que não levou ao Rio Jordão, na onde é maior, há mais possibilidade de vida naquele local? E Deus falou comigo, quem é que disse que eu preciso de algo grande para manter o profeta? Eu não trabalho com números, eu não trabalho com a maioria, eu trabalho com a minoria. Você pode ter certeza que Deus nunca vai precisar dos números, não. Deus, ele nunca vai precisar do muito. Quer uma prova disso? Eu já vou até finalizar. Tamares já vai preparando o louvor. Vou dar o maior tempo para o pastor Aguinaldo. Não, o pastor Aguinaldo disse que está com vontade de pregar. Eu vou só expressar aqui uma linha de raciocínio e já finalizo para você entender a mensagem. Jesus estava pregando numa praia para mais de 5.000 pessoas. E agora ele vai ser questionado. Alguém vai chegar até ele e vai dizer assim: Jesus, eu estou com fome. Aí parece que Jesus vai parar o sermão, vai olhar para o cidadão e vai falar assim: ó, fica tranquilo, porque eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Aí eu fico imaginando, porque a gente tem que imaginar como é que foi a cena. Eu fico imaginando alguém se levantando e dizendo assim, ó: ô Jesus, será se o senhor não está cego? Nós está aqui em mais de 5.000 pessoas. Você acha que 5 pães e 2 peixinhos vai alimentar uma multidão? Aí parece que eu vejo Jesus parando o sermão de novo, se levantando e dizendo assim, ó: pode ficar tranquilo, porque o pouco com Deus é muito. Não, você não glorificou. Não, você não pegou. O pouco com Deus é muito. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com a maioria. Deus, ele trabalha com a minoria. Embora você não acredite, embora alguém não acredita em você, pode ficar tranquilo, porque quem te escolheu foi Deus. Não tenho capacidade nenhuma, fica tranquilo, quem vai te capacitar é Deus. Não tenho habilidades nenhuma, pode ficar tranquilo, quem vai te dar habilidade é Deus. A única coisa que eu peço, fica na posição. Quando eu aceitei a Jesus, eu achava que eu não ia dar em nada. Para falar a verdade, ninguém acreditava em mim. Quem olhava para mim dizia que é fogo de palha. Sabe aquele fogo que queima e logo se apaga? É por isso que Moisés se impressionou quando viu a sarça, porque era um fogo que não se apagava. Que não adianta você ter fogo aqui na igreja, chega lá na rua o fogo apaga. Eu aprendi com o pastor Carlos, esses tempos atrás ele foi pregar lá na igreja, que o fogo no altar tem que queimar continuamente. Eu aprendi com ele que pela manhã o sacerdote trocava a lenha, tirava o carvão e trocava a lenha. Para quê? Para o fogo continuar queimando. Só que, graças a Deus, eu fui bem instruído. Graças a Deus eu parei para meditar na palavra de Deus. Porque o que mais tem hoje é revelação. O que mais tem hoje é essa liturgia. Deus vai falar, Deus vai usar o profeta para falar. Deus vai falar comigo. Mas a maior revelação está na palavra. É a palavra que nos dá a instrução para que eu e você continuamos de pé. Muitas das vezes a profecia vem só para alimentar o nosso ego, nosso eu. Mas a palavra vem para alimentar a nossa alma.
A palavra vem para explicar como a gente faz para conquistar o céu. Como a gente faz para permanecer firmes e fortes na rocha. E quando eu cheguei na igreja, ninguém dava nada. É pequeno, é insignificante. Não vai chegar a lugar nenhum. Não vai ser nada. Quando eu fui parar dentro de uma clínica de recuperação, aí que piorou o negócio. Porque o povo até esquiva. O povo olha, tá na clínica de recuperação. Ninguém chamava para pregar. Mas eu pregava todo dia. Na onde? Dentro da clínica de recuperação. O pastor falava assim, ó, tem um diácono aqui que prega muito. Tem uma boa palavra. Leva ele para pregar na sua igreja. Ele mora na onde? Mora na clínica. Ô pastor, vou ver, qualquer coisa eu entro em contato. Nunca mais. Só que foi ali que eu aprendi a dar valor na vida de um ser humano. Foi ali que eu aprendi o que é missão. Porque hoje você encontra um monte de missionário pedindo oferta. Ah, eu vou fazer missão lá no Acre, lá no Pará. Mas esquece que na sua cidade tem um monte de paralítico, um monte de andarilho, um monte de mendigo nas praças para fazer missão. Foi ali que eu aprendi a dar valor numa alma. Eu falei aqui uma vez, eu vou falar de novo. Quando eu cheguei na clínica, eu cheguei falando que eu era um missionário. Não, eu sou um missionário. Não, eu vou encarar esse negócio aqui. Achava que eu ia ter um quartinho separado, uma suíte, ventiladorzinho. Quem me dera um ar-condicionado. Aí o pastor me colocou para dormir junto com os loucos. Olhava para um, o camarada estava até respirando fundo. O outro ficava conversando sozinho. Doideira, loucura, total. Teve um dia que chegou um camarada lá mais cheio de carrapicho. Camarada mais sujo mesmo, imundo, que dava até ânsia de ficar próximo dele. Para falar com ele tinha que virar a cara, porque o camarada estava daquele jeito mesmo, naquela picadilha. E aí eu liguei para o pastor, falei, ô pastor, o camarada chegou aqui, o que nós vai fazer com ele? Vai dar uma oportunidade? Aí o pastor falou assim, não, dá uma oportunidade para ele. E aí eu expliquei a situação da pessoa. Falei, ó, a pessoa tá desse jeito, tá assim, assim, assado. Diz que tá vindo de uma overdose. Tá estreito, tá fedendo, tá uma carniça, pastor. Aí o pastor falou assim para mim no telefone, dá um banho nele. Aí eu peguei e falei assim, ô pastor, como que eu vou dar um banho nele se eu não conseguindo ficar próximo dele? Aí o pastor falou bem baixinho no telefone para mim, ué, mas você não é um missionário? Então eu entendi que ali eu estava para ser tratado. Ali eu aprendi coisas que na rua nós não aprendemos. Ali eu aprendi coisas que dentro da igreja nós não aprendemos. Em cima de um altar nós não aprendemos. Tem experiência que nós só adquirimos vivendo. E ninguém dava nada para mim. Tinha vezes que até os internos davam risada, porque iam os profetas lá. Eu não gosto muito de profecia não. Sou sincero. Tem umas profecias aí que, olha, só o sangue. Mas tem profecia que Deus fala conosco. Tem profecia que é Deus usando como instrumento a pessoa para falar conosco. E os profetas sempre diziam, você vai ser um pregador. Você vai viajar no canto desse Brasil. Não, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E os camaradas, sabe do que eles me chamavam dentro da clínica? Eles me chamavam de interbispo. Você não é o bispo, você é acima do bispo, você é o interbispo. Mulando, tirando sarro. Em outras palavras, ele estava dizendo, não, você não vai chegar em lugar nenhum, não. Não vai dar em nada. Mas no ano de
2020, eu recebi uma ligação dentro da clínica. Era de madrugada. Eu tinha acabado de falar para Deus que eu ia abandonar tudo, que eu já não aguentava mais. Ficar dentro de clínica, ficar cuidando de homem barbado, ficar resolvendo confusão. Uns que brigavam por causa de uma gilete. Os camaradas esqueciam a gilete no banheiro, o outro ia lá e usava e brigava. Tinha vez que saía até agressão, eu tinha que separar. A última, o camarada deu uns pulos na madrugada, saiu escondido e voltou de manhã cedo sendo perseguido pelos disciplina, uns PCC da cidade, querendo pegar, querendo agredir ele, que ele roubou a bicicleta de um policial. Aí eu tive que pular na bala. Falei, não, pelo amor de Deus, dá uma oportunidade. Eu já não aguentava mais. Falei, não, vou abandonar esse negócio. E de madrugada, 2 horas da manhã, eu recebo uma ligação. Uma pessoa dizendo que tinha assistido um vídeo meu na rede social e gostaria de me levar para Fortaleza. Só que a nossa mente é tão pequena, que muitas das vezes nós acatamos aquilo que o povo fala, acatamos aquilo que o povo profere contra nós, e nós não acreditamos em nós mesmos, porque quem tem que acreditar é nós mesmos em nós. Quando Jesus chegava diante de um enfermo, na maioria das vezes nós entendemos que era Ele quem curava, só que Ele mesmo dizia, vai, a tua fé te curou. E muitas das vezes nós não temos fé. Só que eu comecei a ter fé. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu posso dizer que eu conheço 8 estados. Hoje, para a honra e glória do Senhor, o que eu não consegui realizar no mundo do funk, que era uma viagem de avião, eu posso dizer que eu já viajei umas 3, 4 vezes de avião. Eu posso dizer que eu vivi algo que eu jamais esperava em viver. Hoje eu não trabalho mais para ninguém, trabalho para mim mesmo. Tenho minha própria empresa, tenho meu próprio sustento. Por quê? Porque eu tive fé. E acima de tudo, eu tive coragem, tive ousadia para enfrentar o dia a dia. Acreditei que Deus pegaria algo insignificante, que Deus escolheria algo que para o mundo era loucura. Acreditei que Deus me pegaria, me transformaria e mostraria para todos que jamais Ele vai precisar de números, que Ele não trabalha com a maioria, Deus trabalha com a minoria. E se você gostou dessa palavra, as palmas, louva ao Senhor, e eu agradeço a oportunidade. Glória ao Senhor. Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Quero chamar a Tamares aqui, ela está louvando, a esposa do presbítero Marcos. Forte testemunho, né? Às vezes, se nós não acreditarmos, né, em nós, que Deus tem uma obra na nossa vida, ninguém vai acreditar lá fora, não é assim? Muitas das vezes Deus chama a cada um de nós, e às vezes a gente fica colocando empecilhos. Mas é difícil, mas não vou conseguir, não é assim? Mas não vai dar certo. Aí o fulano está do lado, joga um balde de água e se acredita naquele que ele está dizendo. Mas Deus está falando com você nessa noite, em nome de Jesus. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Quem me vê cantando pensa que todo tempo foi só alegria, e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar.
Quem me vê cantando nunca imagina que passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as furadas dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Deus, eu vou morrer neste caminho. Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia e renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavra de conforto me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra no caminho, no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, bato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se Ele quer te abençoar, quem vai compreender? Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, Ele defende você. Ele te abençoa aqui e te abençoa lá. Onde pisa teu pé, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Eu posso matar, eu posso viver, eu posso exaltar, eu posso abater. E se Ele quer te abençoar, quem vai compreender? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé em nome do Senhor Jesus. Quero fazer uma oração. A gente vai dar um intervalo de 15 minutos. 9 horas o pastor Aguinaldo entra com a mensagem. Intervalo de 15 minutos para você ir no banheiro, tomar uma água. Amém? Tem uma cantina ali na Misericórdia, né? Os irmãos que quiserem cooperar com a igreja, deixa Deus te usar. Vamos fazer uma oração, terminando essa primeira mensagem agradecendo a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, papai querido, papai amado, por essas palavras, meu Pai, esta palavra que foi ministrada, testemunhos, meu Pai, louvores, que o Senhor venha falar, meu Pai, no coração de cada servo, de cada serva do Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, estamos agradecendo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Até aqui o Senhor nos deu graça, meu Deus, para fazer a sua obra e a sua vontade, em nome de Jesus. Irmãos, 15 minutos de intervalo, fique à vontade, vai no banheiro, toma sua água, daqui a pouco nós volta, 9 horas.